Agora, outra entrevista ao SBT. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a violência no Brasil tem aumentado desde a instituição do Estatuto do Desarmamento. Na avaliação de Bolsonaro, esse aumento indica que o país precisa de uma nova legislação. Questionado se estaria disposto a voltar atrás nos decretos de posse e porte de armas editados pelo seu governo, caso o número de mortes por arma de fogo cresça, Bolsonaro respondeu de forma assim, abro aspas, vou querer saber se são pessoas de bem que estão morrendo ou bandidos. Se é marginal, tem que liberar mais armas ainda. Ele apontou que desde a assinatura do primeiro decreto sobre posse de armas de fogo, em janeiro, o número de homicídios diminuiu em torno de 24%. Abro aspas. Se foi por causa disso, não sei, mas se tivesse aumentado, a culpa era minha. Começo agora com você, Alexandre. Olha, vamos de novo falar do que é bom, né? O presidente, na entrevista da Veja, ele disse que queria privatizar os Correios e na entrevista para o Danilo Gentili no SBT, falou que quer terminar com a EBC. Maravilha, parabéns, presidente, ótimo, isso é música para os meus ouvidos. Ele, inclusive, nominalmente cita o Salim Matar, fundador da Localiza, e o secretário de privatizações, que estaria responsável por encaminhar o assunto do fim da EBC. Ótimo. Então, quando o presidente vai para o caminho da defesa de ideias liberais, de diminuição do tamanho do Estado, ótimo. Que o Brasil descubra o capitalismo, o liberalismo com 250 anos de atraso, beleza, antes tarde do que nunca. Agora, de novo também, quando ele cai no messianismo, na missão de Deus, etc e tal, não é legal. Então, a gente está batendo nesse ponto, eu estou batendo nesse ponto, por quê? Porque isso não foi uma pedalada, uma falha, um ato falho, não é nada disso. É um padrão das suas entrevistas, dos seus pronunciamentos. Ele, por um lado, tem um pouco dessa coisa messiânica e de que quem está contra ele é contra o país, o que não é bom, mas quando ele fala de economia, ele sinaliza para a reforma tributária, diminuição do Estado, responsabilidade fiscal, ótimo. Que seja assim, pelo menos essa parte seja mantida e terá todo o nosso apoio. E aí, Vera? Essa parte relativa a armas, por mais que ele pense que tem de liberar as armas, por mais que ele defenda isso, essa declaração é muito irresponsável, né? Enquanto é bandido que está morrendo, melhor ainda, libera mais ainda. Quando for pessoas de bem, não. Pelo simples fato de que você não tem como saber, né? Você não tem como saber na hora se você está matando pessoas de bem ou bandido. Não em todos os casos. A gente viu um caso em que um músico foi assassinado a queima-roupa no Rio de Janeiro e era uma pessoa de bem e foi morto. Então precisa ter muito cuidado ao tratar dessas questões. Um chefe de Estado tratar da morte dos cidadãos com tanta veleidade dessa maneira não está correto. Tirando isso, essa entrevista é aquela em que ele está mais à vontade, né? Na forma, é uma entrevista boa para o Bolsonaro. Ele está falando ali muito à vontade, chegou até a tirar a roupa, mostrar a cicatriz. Aliás, a cicatrização dele é ótima, tá com a cicatriz bem fechada ali e tal. Então, ele se sai muito bem na forma. Se a entrevista for vista, e eu acho que ela porque é um programa bastante popular, pelo público que apoia o presidente, ele deve ter reforçado ali esse apoio com uma parcela da população e é capaz até de ter conquistado alguns apoiadores a mais, além do seu público já convertido. Então, acho que ela é eficiente nesse aspecto. Quanto ao que ele expressa sobre a reforma da Previdência, é muito evidente que ele faz um esforço para defender a proposta, e o Danilo Gentili é muito vocal em perguntar sobre isso, faz ali quase a entrevista inteira a respeito desse tema, numa tentativa de impulsionar a reforma, tentativa virtuosa, aliás, em se tratando de um programa de auditório, um programa popular, mas o presidente trai ali que não tem uma crença profunda nisso, com um pedacinho que já virou meme nas redes sociais, quando ele pergunta, o Paulo Guedes quer 1 trilhão, né? Ele faz meio assim, com uma cara de quem diz, querer é uma coisa e conseguir é outra. Então, esse é o momento em que o Bolsonaro trai a sua crença profunda. Aquela de que ele está fazendo a reforma porque o Paulo Guedes assim o convenceu. Que não é algo em que ele acredite, não é algo que ele faria de bom grado. Aliás, como ele já disse textualmente, além da cara, em outras ocasiões. Então, esse é o Bolsonaro. Sempre nesse eterno dilema que o Alexandre se referiu. Na entrevista da Veja, aquela em que ele é mais messiânico de todas, ele diz que a cadeira é como a criptonita para o super-homem. Ele chega a dizer isso.
com todas as palavras, mas que tudo bem porque ele foi imbuído de uma missão divina e está lá para encarar essa criptonita. Então, é um pouco way too much, né? Sua leitura aí, Andreasa. Bem, do ponto de vista retórico, né, de convencimento, de discurso, a entrevista ao Danilo Gentili foi muito boa para o presidente. Acho que ele saiu bem. E é preciso fazer um elogio. Eu não fiz um elogio devido relativo à entrevista da Veja, essa eu acho ruim, mas ao elogio, o Alexandre o fez, relativo ao compromisso de privatização dos Correios, para que ande. Nesse caso, mesmo se traindo, conforme muito bem captado pela Vera, talvez tenha sido no de noite ao Danilo Gentili, méritos também do Gentili, que soube encaminhar muito bem a entrevista, talvez tenha sido a melhor exposição popular, falando para o povo, do presidente da República em defesa da reforma da Previdência. Falando coisas objetivas, vai faltar dinheiro, o cara vai no banco, não vai conseguir tirar, não vai conseguir comprar o pão, não vai ter dinheiro. Então acho que foi bom nesse sentido e funcionou. Eu queria me deter, porque o detalhe me importa muito aqui, numa fala do presidente. E aí eu peço um minuto para vocês. Que é a seguinte, abre aspas para Jair Bolsonaro. Democracia é a classe política estar perfeitamente afinada com os anseios da população. Essa declaração é uma barbaridade, mas é o presidente da República, Jair Bolsonaro, conceituando sobre democracia de maneira consistente com suas falas históricas e com seus atos, inclusive já presidente da República, né? Que afinação perfeita seria essa, né? Os anseios da população brasileira perfeitamente expressos seriam aqueles contidos nas manifestações do último domingo, do dia 26, e não nas do dia 15, que ele chamou as pessoas que estavam ali, ou parte delas, de idiotas úteis. É importante ter clareza sobre esse tipo de visão, que é uma visão totalitária, que confunde a sua condição de governante popular com o povo. Como se uma coisa substituísse a outra, como se ele fosse, afinal, o próprio povo. Tem aí uma deturpação da ideia de representação, da democracia representativa. É algo frequente na fala do presidente da República. Então, o político, e isso seria democracia, tem de andar no trilho segundo o anseio da população. Mas o anseio da população é o anseio do Jair Bolsonaro. Porque quando não é idiota útil. Tem que tomar cuidado com essa cisão e com essa visão deturpada, insisto nessa palavra, da democracia. Porque, no final das contas, aquilo que a oposição expressa, que a esquerda expressa, as suas pautas, goste-se ou não delas, eu não gosto, também representam anseios da população brasileira. Não pode ser marginalizado. De modo que essa frase, que parece banal, democracia é a classe política estar perfeitamente afinada com os anseios da população, é a mesma coisa que dizer democracia é a classe política estar perfeitamente afinada com os anseios do governante.